Estamos no terceiro dia de IME, inspirando mulheres empreendedoras. Eu sou Olga, aqui da Rádio Eureka, e tenho muito prazer em apresentar para vocês duas pessoas que roubaram a cena logo na abertura desse evento. São madrinhas do evento, que são Wilma e Simone. Estão aqui com a gente, elas dirigem de uma forma muito bonita, muito diferente, muito acolhedora, uma escola que começou como uma escola de inglês, a Talk, e que hoje é uma escola regular de ensino fundamental e que vem fazendo uma diferença muito grande em toda a região. Vocês vão entender que como um bom planejamento, amor e acolhimento se faz também um bom negócio. No final da história, tudo que nós precisamos é uma vida um pouco mais suave. E educação de base não tem para onde correr. É tudo o que a gente precisa para abrir portas em qualquer fase da nossa vida. Tudo bom, Wilma? Tudo ótimo, Olga. Tudo bom, Simone? Tudo ótimo. Que bom ter vocês aqui. A alegria é nossa. Já vou aproveitar para parabenizar o trabalho de vocês, né? Uma escola que já está na ativa há 23 anos, né? Como uma escola de inglês. E depois, acho que uns 7... 10 anos a gente vai fazer agora em 2015. 10 anos? 10 anos. Não deixou de ser escola de inglês. Então atendemos os dois segmentos. Que maravilha. E qual é a linha que vocês adotaram? O que motivou vocês a saírem de uma escola de inglês e ampliar esse conhecimento, né? Levar esse conhecimento para os alunos de uma forma muito diferenciada? O que nos motivou, em primeiro lugar, foi conhecer o que a gente tinha no entorno, na região. Então percebemos como as escolas estavam na sua estrutura faltando acolhimento. Partindo desse lugar que é a Talk traz na sua essência o acolhimento, a primeira coisa que a gente pensou foi como? Nós temos uma estrutura linda, mas ainda não temos as crianças aqui dentro. Então nós estendemos essa área do ensino fundamental. Primeiro começamos com o Fundamental 1, depois entrou infantil, atendendo todo esse público da região que não tinha uma escola nesse padrão de qualidade. Sim. Depois partimos para estudar que abordagens combinavam com acolhimento. Então, educação com amor trata disso. Primeiro a gente acolhe, depois a gente olha o que combina com acolher. Porque nós sabemos, quanto melhor o terreno, quanto mais fértil esse terreno, mais linda a planta cresce. Sim, as crianças estão preparadas para receber todo estímulo, né, que os pais ou educadores puderem dar. É nessa fase, inclusive, que você implementa valores que te carregam por toda a vida. Eu me lembro claramente, Simone, quando eu fui escolher a escola para os meus filhos, que hoje já são adultos, já passam dos 30 anos, e quando eu fui escolher uma escola, entraram com 2 aninhos de idade, eu queria uma escola onde o professor ou qualquer funcionário da escola soubesse o nome dos meus filhos, que o ensino ali combinasse também com a educação que eu tenho em casa, de respeitar não só uma convivência social de uma forma respeitosa, mas respeitar também o meio ambiente, respeitar o ambiente em que vive. E eu consigo ver isso claramente na Talk. Eu vejo, inclusive, algumas incursões de vocês na floresta com as crianças, e é uma aula em campo, né? A natureza por si só, ela já é uma mestra, né? Não tem muito o que fazer. Se a gente tem a delicadeza de prestar atenção na natureza e trazer para a nossa vida um pouco do que a natureza nos ensina, e com isso não só a gente ter uma qualidade de vida maior, mas criar metodologias e expandir esse conhecimento da gente em termos de maneiras de cuidar do ambiente, de conviver harmonicamente com uma floresta de pé. E são valores que o mundo inteiro agora, por mais que haja evolução das coisas, em alguns aspectos estamos tendo que fazer um caminho reverso para buscar valores que deixamos lá para trás e que estão impactando negativamente na nossa qualidade de vida. Temos formação, temos diploma, temos especializações, mas não temos o principal, né? Que são aqueles valores que, infelizmente, hoje já não se ensina mais nas escolas. Os pais estão cada vez menos com tempo de estarem nesse processo da educação dos filhos. Sabe que essa sua fala me lembrou uma conversa que nós tivemos, acho que há 15 dias atrás, com um responsável por um grande empreendimento aqui na região. E aí ele trouxe a frase assim: preservação é o luxo do momento, é o luxo do futuro. E assim, é um grupo que a gente teve uma conversa de visionários mesmo, mas que já é o óbvio. A gente vai querer sombra daqui a pouco. Exato. Daqui a alguns anos a gente vai querer um lugar fresco, onde circule o vento, onde haja passarinhos, onde haja água.
e nós estamos, sem querer, por falta de informação e de incentivo até na educação de base das crianças, falar sobre a importância disso tudo, né? Porque crianças que não convivem com isso, que não são instruídas nesse sentido, não vão ter um olhar para isso. E sabe o que eu acho disso, Olga? Isso é uma ingratidão nossa, que estamos nessa faixa de vida, não ofertar esse conhecimento e esse reconhecimento para essas crianças. Porque nós não herdamos a terra dos nossos ancestrais, nós pegamos emprestado das gerações futuras e a gente precisa criar os ambientes propícios para que ele se desenvolva dentro do que é necessário para um ser humano. Na minha meditação diária, para o meu bem-estar mesmo, eu costumo praticar a meditação pelo menos uns 10 minutos quando o tempo está muito corrido, mas eu acho que enquanto eu também mentalizo coisas boas para mim, eu mentalizo para todo o universo, porque é importante demais essa harmonia. E um comportamento seu, uma atitude sua, ecoa no mundo inteiro. A energia é uma coisa que não se vê, mas se sente, né? E pouca gente sabe trabalhar essa energia, né? Exatamente. Enfim, eu queria saber se vocês já nasceram educadoras. Como é que foi essa virada de chave para serem educadoras? Eu sei que Simone é dentista, sim, né? Que o Wilma também não é dessa área de educação. Eu sou da área, mas sou professora de inglês. Professora de inglês, não de ensino fundamental. Não, de ensino fundamental, porque eu não fiz pedagogia. Isso. Né? Eu fiz língua estrangeira. Que máximo. Então, o que me possibilitou? Eu já trago o inglês nas veias, né? Então, para mim, desde o meu próprio nome, que não é Vilma, é o Wilma, então já me deixa claro que o W ele tem um som diferenciado. Então, como trazer essa língua? Primeiro foi o grande desafio. Como é que eu trago isso para uma população que ainda desconhece seu próprio valor? Porque foi assim quando eu cheguei. As pessoas faziam mímica e achavam que estava ali se comunicando. Meu primeiro olhar foi como que esse pessoal pode atender. Na época a gente tinha um charter que vinha aqui para Praia do Forte com 500 ingleses. E as pessoas não sabiam se comunicar. Então, o meu primeiro despertar foi para isso. E no segundo despertar que veio para a escola, veio esse olhar para a criança de hoje, onde também a minha mudança já estava contando como ser humano. Cada vez que eu ia mais vasculhando em mim aquilo que era a luz, aquilo que era a sombra, me encontrando como ser humano, eu fui vendo o que eu vim fazer aqui nesse planeta. O que eu vou passar por aqui e não despertar nada em ninguém, não impactar em nada? E aí eu vi o quanto a gente tinha de riqueza, tendo uma área enorme, linda, que logo que a gente adquiriu, levar as crianças para lá, para o Floresta do C, assim é o nome daquele empreendimento. Nós não queremos desmatar, então ali agora a gente parte para ganhar o título de reserva da biosfera, porque nós não queremos desmatar, então as crianças vão ter aquela área como um espaço de aprendizado. Um playground, imagina um playground com aquela diversidade, que maravilha! Que no total são 12 mil metros quadrados. Onde entra um bicho preguiça, gente, tem bicho preguiça. E tem toda uma metodologia também que ao longo desses 23 anos vocês foram desenvolvendo, né, do ponto de vista pedagógico de acolhimento dessas crianças, que convivem na sua grande maioria com as diferenças, o que eu acho muito importante. Porque o ensino ele foi ficando muito fragmentado. Crianças que têm maior acesso ou menos acesso e tal, está todo mundo ali no seu bolo. Você não oportuniza como antigamente. Na minha época de escola, eu convivia com crianças de várias cores, etnias, classes sociais, e eu estava nada preocupada com o carro do coleguinha ou com o carro da mãe do coleguinha que vai levar na escola. Eu só queria fazer um bom relacionamento com o coleguinha e respeitar o colega, seja ele de que cor ou de que classe social fosse. Isso me foi ensinado desde muito cedo, que também a gente leva para a vida. E hoje a gente vem vendo uma separação muito grande. Infelizmente a escola pública perdeu um pouco de força, porque eu vim da escola pública lá atrás, e uma escola, diga-se de passagem, muito bem fundamentada. Eu aprendi a mexer com horta, a respeitar a natureza, a respeitar o meu país, a respeitar as regras que regem o meu país, dentro de uma escola pública. E que hoje, infelizmente, a gente não conta com essa mesma qualidade. Não posso generalizar, porque existem trabalhos, sim, que são possíveis de serem desenvolvidos dentro de um contexto bonito, né, de se educar, mas infelizmente a grande maioria não.
Então, o que eu penso? Que nesse momento, você encontrar uma escola que existe essa preocupação de formação do ser humano, para além de prepará-lo para competir numa prova de vestibular, ou mesmo estampá-lo num outdoor dizendo que ele foi o primeiro ou foi o segundo, eu não acho que esse seja um bom argumento para atrair as pessoas para uma educação de base completa, na minha opinião. E eu queria que vocês me explicassem mais ou menos como se dá o ensino, que metodologia vocês seguem, né? As crianças vão sendo alfabetizadas já na língua portuguesa e inglesa ou não? Sim, sim. Sim. A diferença é, nós trabalhamos com interdisciplinaridade. Então, nós nos inspiramos em 3 abordagens. Uma é Reggio Emília, que foi a abordagem que veio da Itália. Claro que aqui nós não estamos na Itália, a gente considera que está no Brasil, Bahia, Praia do Forte. Então, o que a gente se inspira de Reggio? Em todas as 3, elas trazem algo que é muito importante, que é uma característica própria. A importância de ouvir a criança. Ela é protagonista do processo. Nós, como educadores, nós sabemos onde queremos chegar. Porém, nós ouvimos a habilidade que a criança traz e com essa habilidade é trabalhada para que nós possamos, juntamente com essa criança, estabelecer os caminhos para chegar no objetivo. Então, nós não entramos com aquele processo que a gente tem como referência de estar ali como os mestres e sabedores de um conteúdo, onde vamos entregar para a criança esse conteúdo e eles serem avaliados depois. É um processo de construção e construção junto. Por isso, nossa equipe, ela emerge em estudos mensais e semanais, porque senão a gente não atinge. Foi-se o tempo em que o professor professorava, hoje o professor caminha junto com o aluno. Assim, assim acreditamos que a educação ela precisa ser revista. A educação prussiana não funciona para esse estudante de hoje que é completamente disruptivo, que inquisita você, que discute com você porque ele viu na internet uma outra informação. Então essa habilidade, esse crescimento é crescer junto. Exatamente. E a gente fica vendo, nós estamos já vivendo esse momento da inteligência artificial e eu acho que as instituições todas de ensino têm um grande desafio de ver de que maneira vai conseguir aplicar isso de uma forma positiva para o aluno. Conforme nós falamos desde o início aqui, alguns valores que não são ensinados como deveria, né, dentro do âmbito familiar e que a cargo da escola, a maioria fica a cargo às vezes do professor e da escola. Eu acho que as famílias às vezes quando vão procurar uma unidade para matricular o seu filho, ela quer o que combine um pouco com a metodologia também que é aplicada em casa, enfim. Não que isso seja a forma mais correta, mas vocês já devem estar, dentro dessa interdisciplinaridade, pesquisando maneiras de adotar alguma linha mesmo construtiva dentro dessa digitalização de tudo que a gente está vendo agora, né? Dentro dessa informação rasa e incentivar o aluno a pesquisar mais fundo aquilo que quer, porque habilidades nós todos temos, mas é importante um olhar também sobre a criança, porque ali é o momento de você ter habilidade para ver para que área mais ou menos a criança está tendendo, né? E começar a dar mais elementos, se para música, se para arte, se para ciência, não se sabe, né? Mas é importante que os educadores, que a unidade, que a escola esteja preparada para isso. É um modelo que acontece já muito na Inglaterra, por exemplo, onde as escolas oferecem um pouco de tudo para os alunos, aula de música, artes e tudo mais, e vão dando um norte para os pais. O que a criança tem mais habilidade? Onde é que as notas dela estão rendendo mais? Quando um coleguinha pode auxiliar o outro nesse crescimento, na dificuldade de um e do outro. O que vocês me dizem disso? Qual é o desafio de vocês, educadoras agora, com essa realidade da inteligência artificial? O que você falou aí traz muitas vertentes de troca, viu, Olga? Mas eu sinto e observo e é perceptível que nós vivemos, enquanto humanos, hoje habitando esse planeta, um momento de crise e um momento de oportunidades. Rever valores, rever o que não deu certo. Nós somos consequência de uma era da educação que ficou travada. E aí a gente entra nessa era digital, nessa era de conexão, de um modo muito disruptivo, muito rápido. E cadê a base do humano solidificado para conseguir se preservar e ter saúde e aproveitar da inteligência artificial com sabedoria e fazendo dessa inteligência
um meio de cada vez mais melhorar e se fortalecer enquanto humano aqui. Então, isso é muito necessário de ser olhado, porque o grau, a gente precisa ser maduro em olhar qual é o timing que estamos vivendo. E nós vivemos um grau de adoecimento coletivo imenso. E não dá mais para a gente dizer, isso é um diagnóstico, tá óbvio. Não vamos parar no diagnóstico, tá nas nossas mãos, estamos vivendo isso. O que é que nós vamos fazer para fomentar uma melhoria disso e na base ali, nos seres humanos que estão crescendo, como que a gente fortalece um ambiente para que esse ser humano cresça diante de tantas adversidades e de um ambiente tão estressogênico que nós vivemos hoje. Então, a crise é de saúde integral. E aí, quando você relata mesmo que você, inclusive lá há anos, quando você teve seus filhos pequenos, você queria um ambiente humanizado, você queria ter seus filhos sendo chamados pelo nome, isso não mudou. Não, meu filho teve muita dificuldade de adaptação, porque eu estava grávida já da segunda filha. A escola tinha uma carrocinha que era puxada por um bode. Então, as crianças chegavam, meu filho, como tinha mais dificuldade, ele ia na carrocinha. A professora punha ele na carrocinha do bode antes para a sala de aula, porque eles alimentavam os coelhos, as galinhas, porque na escola tinha esses bichos todos, né? E as crianças já levavam cenourinha para os coelhos, folhinha para dar para as galinhas. Então, era uma dinâmica para já aquecer os meninos antes de irem para a sala de aula. E Pedro foi assim crucial para ele, porque deixar um filho na escola morrendo de chorar porque não quer desgrudar da mãe, você quer deixar ele ali num ambiente que você sabe que daqui meia hora ele vai estar tranquilo, ele vai estar bem, ele vai estar recebendo estímulos que você certamente daria se estivesse em sua casa, né? Tem uma professora da Universidade de Yale, o nome dela é Laurie Santos, Laurier, IE no final. É bom que vocês também podem pesquisar, porque o conteúdo dela é muito instigante. Ela dá aula nessa Universidade de Yale, onde vão pessoas, né, vários líderes aí importantes do mundo dos negócios, pessoas de grande expressividade, se formaram ali na Universidade de Yale. E a disciplina dela é Psicologia da Boa Vida. E é a disciplina mais procurada por todos os alunos que estão ali fazendo as suas formações e tudo, porque de formação eles estão cheios de diplomas, cheios de tudo, mas não encontram uma razão de viver que seja satisfatória. Estão todos procurando um significado de vida. Então é impressionante Exato. ver aquilo ali e como ela propõe as dinâmicas com adultos, mas adultos que certamente não tiveram essa possibilidade de serem preparados sim para o mundo dos negócios, êxito financeiro e de carreira todo mundo quer, mas a vida é muito mais ampla do que isso. Muito mais ampla do que isso. Então, quando você, enquanto mãe, buscou isso, você está conectada com a nossa essência. Nós somos seres sociais, precisamos de empatia, desenvolver o vínculo, a ocitocina, aquilo que nos nutre. E aí, quando você fala também, você citou o exemplo lá das escolas de Londres, que ofertam várias experiências para as crianças. Então, na escola, nós proporcionamos essa coisa básica, o brincar livre, porque ali é uma fase tão fundamental de exercício da imaginação, a criança precisa experienciar. E nós investimos muito na saúde integral dos nossos colaboradores para que eles sejam adultos, cuidados para que possam deixar a criança na sua expressão natural, sem contaminações do adulto, que foi um desafio que a gente também encontrou e a gente trabalha nessa seara. Quem são os colaboradores que vão, junto com a gente, validar o que a gente traz? Sim, porque claro. A criança é o protagonista, mas quem cuida da criança precisa estar bem cuidado. Sim, nós estamos falando de crianças. Então exatamente. Tem alguém de muita responsabilidade nessa condução. E é importante ter a consciência de que tem um conteúdo a ser trabalhado. Não é o fato de nós nos inspirarmos em pedagogia de projetos, Regia Emília e pedagogia sistêmica que nos deixa irresponsável com a entrega. Nós temos que entender que essa criança vai se tornar... Ela pode estar aqui agora, daqui a 2 anos em outra escola, e ela precisa acompanhar. Isso, tem um conteúdo da BNCC que é seguido, nós temos obrigatório, é uma escola. É uma escola, agora com essa proposta. Então, você falou dessa professora aí de Yale, né? Sim, Laurie Santos. Eu me lembrei do estudo longitudinal que até hoje existe em Harvard. Eu acho que é Robert Edinger, o nome do psicanalista, é psicólogo, que
que ele acompanhou pessoas, primeiro inicialmente começou com homens, e acho que 10, 15 anos, não sei especificamente quando, ele entrou mulheres, que ele pesquisou um estudo desde quando essas pessoas nasceram. Acho que até o presidente dos Estados Unidos, o Obama, estava nessa pesquisa. Do que é que compõe uma vida boa? Então essa pesquisa ainda hoje existe andando, rodando, e aí se descobriu que as conexões e as relações que você faz na vida foi o que determinou a análise dessas pessoas. Muitas já morreram, alguns pesquisadores já morreram, mas essa pesquisa continua validando que relacionamento, propósito, senso de pertencimento, amorosidade, conexão realmente do humano para o humano é o que nos faz felizes. Então, é muito valioso estar numa proposta que se vincula a isso, respeitando o humano, sem dúvida. Respeitando a essência da criança. Exato. Quando você fala em protagonismo, eu acho isso tão bacana, porque a gente fala de confiança, de autoconfiança, coisa que muitos adultos não têm. Eu participo de muitas rodas de mulheres, né, do Sagrado Feminino. Sim. E já escutei por muitas vezes as mulheres serem indagadas sobre o que te dá prazer, sobre o que é bom, e elas não saberem responder, já na fase adulta, madura. Sim. Que passaram uma vida inteira numa carreira que não foi a que ela escolheu, com um companheiro ou companheira que também não foi a pessoa que escolheu. Ou seja, nós somos estimulados o tempo todo de fora a absorvermos coisas que nem sempre... Aí você toca numa vertente, Olga, que, assim, se a gente fosse falar de gêneros, é completamente diferente, que o homem é estimulado a ir para fora, a se mostrar, a empreender, e nós mulheres não, nós temos um dream gap, né? Na fase de 5, 6 anos a gente deixa de sonhar, porque começa a se comparar, e aí qual é o reflexo? Adultas, exatamente. Mulheres, e não sem é saber o alto valor. Exato. Quando você dá uma folha de papel em branco para uma criança numa mesa grande e fala, desenha o que vier na sua cabeça, todos vão baixar a cabeça e desenhar o que vem na própria cabeça. Porque se são você descontaminados. fizer a mesma coisa com o adulto, ele vai estar travado, ele tem medo de colocar ali. Sim. Ele vai olhar para o lado para ver o que o colega do lado está fazendo. As pessoas são assim. Ou entra numa fila porque aquela fila está formada, é ali a fila. Quando não é, as pessoas têm vergonha de serem quem elas são, se expressarem, vão né? com um grau de comparatividade. Nós estamos falando de uma escola de vanguarda, nós estamos falando de uma escola que busca olhar para essa nova era. Nós não estamos aqui num planeta que tem recursos inesgotáveis para todo mundo. A gente precisa. Nós não somos donos do planeta, nós pertencemos a ele, somos a própria natureza. Enquanto a gente ficar nesse separativismo, o meu carro, eu estou no meu ar-condicionado, a gente está legislando, trabalhando contra a vida. Exatamente. Contra uma evolução harmônica tão necessária. Nós somos seres humanos, então, somos todos da mesma espécie, não podemos degladiar entre nós mesmos. Quando você diz que entra em contato com mulheres ou com qualquer pessoa adulta que tem limitação até de dizer quem ele é, vamos olhar o time do nosso tempo, assim. Nós somos fruto dessa educação que era da fila. Então eu só me enquadro numa fila. Eu só olho para... A gente até... Você tem que cumprir essa regra aqui, você não pode dizer o porquê que você está cumprindo. Se eu não entender, eu não posso nem perguntar. Nem questionar. Então, assim, a gente até brinca, às vezes, quando a gente está conversando sobre a escola, nós vivemos a educação da nuca. Qual era essa? Eu só olhava para a nuca do meu colega, então não tem como a gente não viver hoje numa sociedade de comparação, de competição, de eu olhar se eu estou tendo sucesso mais do que o outro, porque isso está entranhado, a gente não foi respeitado no nosso pertencimento. Então, por isso que também uma das pedagogias que a gente se ancora é a pedagogia sistêmica. A pedagogia sistêmica, ela é fruto dos estudos do Bert Hellinger, um alemão que está entre os terapeutas, está trazendo muita revolução de reconexão e cura familiar. Então, quando a Marianne Frank, né, através de um instituto em Salvador, veio fazer a formação em pedagogia sistêmica na Bahia, aqui em Salvador, o Wilma participou e a coordenadora da escola participaram. Então, a gente já chega com esse foco de olhar para uma condição sistêmica de um modo muito amoroso. Então, cada criança lá na escola traz sua ancestralidade. A gente tem esse perfil de como ela foi criada, como é que essa família se comporta, né? Então, isso traz uma saúde
de convivência muito diferencial grande na escola. É. E que a gente leva também esses ensinamentos para a nossa equipe de trabalho. Claro. Né? Porque E os filhos que, né, cujas famílias, esses filhos estão estudando ali, certamente levam também muito desse conceito para casa e podem mudar comportamentos de uma estrutura que não muda de geração em Você geração. lembrou de uma coisa muito forte, que foi, acho que a gente está fazendo 10 anos da escola, que eu sou sócia há 10 anos, né? E aí uma coisa também muito forte na escola, você até falou, nos meus 10 minutos de meditação diária, a gente tem a meditação como ferramenta, como âncora para a gestão emocional de alunos e professores e todos os colaboradores que trabalham na escola. Então, em 2015, fevereiro de 2015, quando a escola começou, a gente já entrou com meditação, trazido dos estudos da Susan Andrews, que é uma antropóloga, monja, que mora em São Paulo, cientista. Então, nós fizemos imersões com ela. E já hoje o mundo vive, mindfulness, é meditação. A gente já tem estudos. Eu há 27 anos mergulho na meditação. Porque não são coisas que a gente pode chamar de moda, não, gente. Não é As coisas é necessário. A indústria do wellness, como todas as outras, a gente vem vendo aí, vão tomando os espaços, né? Onde há demanda, onde há procura. Até porque a medicina tradicional... As coisas vão ficando comerciais não demais. Não consegue contemplar mais a complexidade que é o ser humano e a complexidade que esse mundo está se tornando. Isso. Então, o básico para uma saúde, todos nós sabemos. E todos nós estamos nos distanciando daquilo que é muito óbvio. Porque os estímulos externos para o nosso consumo são infinitos, né? Sim. Dentro dessa indústria do wellness, da mesma maneira. Dentro do contexto da educação, da mesma maneira. Todo mundo preparando os alunos para uma competitividade o tempo todo. Eu acho que a colaboratividade, ela tem que ascender muito mais do que a competitividade. É a grande virada de chave. Eu acho, até o próprio hábito de consumo, eu venho vendo nas novas gerações mudando muito. Novas gerações que eu digo que tiveram acesso, né, a esse tipo de discussão como nós estamos tendo aqui. Sim. Muito maravilhoso. Inclusive, a participação de vocês aqui no IME desse ano, ela começou colocando um auditório inteiro para sentir na vibração da sua própria voz. Você puxou uma música com um toque muito... E tem pessoas que têm dificuldade de fazer o ritmo até de uma palma. Sim. Ela não se permite soltar tanta desconexão do seu próprio corpo, ser. Do seu próprio ser. Isso. Então, assim, nós nos transformamos em humanos robotizados. Exato. E é esse convite, essa reconexão que está aí na porta. Né? Porque a gente fala em sustentabilidade, a gente fala no planeta, mas quantos anos o planeta está aí? Né? E quanto tempo a humanidade vai ficar aqui? Né? Então, nós não utilizamos celulares na escola. Perfeito. Nós não utilizamos... Você vê que tem restaurantes pelo mundo afora aí que já bonificam as pessoas com um bom vinho se elas se dispuserem a deixar o seu celular na entrada. Tamanho o incômodo de você não estar no momento presente de um jantar, degustando uma comida boa, porque seu celular está do lado. Tem que ter momento para tudo na vida, né? E é perceptível, Olga, a mudança... O que a gente vivencia de brincadeira, a gente vê crianças brincando, adolescentes brincando, porque nós atendemos do grupo 2 até o 9º ano. Então, quando a gente abre o momento do break, do recreio, todos brincam, todos conversam, os mais velhos cuidam dos menores. Então, essa integração de aprender com os pares tem nos possibilitado olhar para a educação também com peculiaridades. Vamos tirar esse celular daqui. Olha, a Talk Education, a gente não precisa nem estar presencial. A gente conversa com pessoas cujos filhos passaram por essa experiência, como, por exemplo, agora, recentemente, eu conheci uma francesa cujo filhinho estuda ali. Acho que os 2 pequenininhos estudam. Ela falou, o que eu gosto na escola é o fato do meu filho conviver com várias diferenças, com pessoas de vários países, inclusive diferentes, e saber respeitar as diferenças. E eu acho que o mundo está precisando de um tipo de educação que a maioria das escolas já não está ali, disposta a aplicar isso também junto com a metodologia que escolheu para levar. Eu acho que é o tipo de educação que tem que andar junto, né?
Por mais que haja uma inteligência artificial, se você não for inteligente o suficiente para fazer a pergunta, você não vai ter uma resposta completa aqui. E algumas perguntas que você faz para a inteligência artificial, ela diz, infelizmente isso eu não posso te responder. Porque eles manipulam muito a informação. Você falou uma palavra crucial para entender o tempo de hoje, manipulação. E quanto a gente tem conhecimento, Liberta. a gente é liberta, a gente não está Até tão porque à a gente passa a ser mercê. inquisitivo. Não, isso serve ou não serve para mim? Então, quando eles chegam na Exatamente. idade do 6º ano em diante, o que é que a gente faz? Nós usamos os tablets da escola. Então, tem determinadas atividades que eles podem fazer pesquisa, mas ali ele está sendo orientado por um professor. Sim. Essa informação que você está tirando veio de onde? Para você poder dialogar com ele. Então, assim, outra característica nossa é o número de alunos por turma. O máximo é 13. 13 alunos? 13 alunos Gente, por que turma. maravilha Então, isso. é quase que um ensino personalizado, onde desde a portaria até a diretoria, todas as crianças são chamadas pelo seu nome. Eles sabem onde fica a diretoria, eles sabem a que eles podem pedir a bola, quem conserta o quê. Então, isso já traz também esse protagonismo de eu saber, enquanto criança aqui, eu tenho o meu direito, eu sei a quem eu pergunto, eu tenho o meu lugar, E a eu sou troca com os respeitada. colegas. Viu? Ontem nós encontramos no almoço um pai, uma família da escola, e aí ela fez, poxa, minha filha conhece desde o porteiro, mas a fulana, isso e aquilo. Ai, que fofinho E isso. aí- Isso faz com que seus filhos mais tarde cumprimentem as pessoas, os sim. porteiros, os caixas de supermercado, as pessoas que estão fazendo o trabalho de limpeza Vejam da sua e rua. sejam vistos. Exatamente. Nós estamos A gente fala falando de tanto em seres inclusão, humanos. A gente fala tanto. Onde é que isso é criado? né? Verdade. Olha, eu parabenizo mais uma vez o trabalho de vocês. Agradeço muito por estarem aqui com a gente num momento tão desafiador da educação e vocês estarem com essa certeza tão bem posta, né, na condução dos alunos com a escola. E eu desejo um 2025 ainda mais próspero para vocês, porque um trabalho de educação, conforme o que vocês fazem, é uma coisa tão rara, tão delicada e que Sim. precisa ser vista com um olhar mais delicado também. Sim. Nós agradecemos também a oportunidade, Olga, e que cada um que coadune com o nosso pensar, com a nossa forma de ver a educação, fique à vontade para estar na Talk e dialogar sobre isso. Porque nós entendemos também que comunidade, escola é comunidade, é o primeiro meio social de uma criança. Então, não é à toa que a gente não deixa a comunidade. Além disso tudo, a gente já tem o nosso projeto de responsabilidade social. Nós levamos 15 idosos, que são os nativos de Praia do Forte, para cantar lá dentro. Ai, que lindo, gente. É o nosso coral. Isso deve fazer tão bem para eles também, né? Sim. Nós abrimos as festividades do final do ano com o coral da Praia do Forte cantando para as crianças e para os pais da escola. Que lindo. Então, é para a gente integrar. Só dessa forma, nós realmente estamos contribuindo para uma educação e um mundo melhor. Porque se nós continuarmos dentro da nossa caixa de crença, olhando apenas o que passa no TikTok e no Instagram, nós não estamos caminhando com pessoas, estamos caminhando com robôs. It was a pleasure, our conversation. Olha eu no talk, gente. Meninas, muito obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês e no que a gente puder colaborar Sim, aqui da Olga. Rádio Eureka. Queremos que trabalhos expressivos de vocês venham também ganhar visibilidade aqui com a gente na Eureka, porque um trabalho comunitário, ele precisa ser propagado também, Sim. porque uma boa inspiração, né, vai contaminando também o seu entorno. Isso, é assim É que a uma gente se construção transforma. conjunta, né? Eu quero agradecer também, dizer, anteontem nós estávamos na reunião de líderes, né? Nós duas com a nossa grandiosa vice-diretora Neide. E aí, 2025 vai ser um grande ano para a gente. É um ano de, polimento da joia, é um ano de aperfeiçoamento, em que a gente conecte realmente com quem valida e acredita nessa conexão humana. Porque o grau de adoecimento está enorme, mas nós podemos escolher pela saúde. Então, essa semana a STF estava discutindo sobre o uso das tecnologias, né, para criança, Sim, para adolescente, antes de 16 anos, o dano que o Instagram tem causado, o índice de suicídio de crianças, de adolescentes, por causa de interferência de vídeos. Então, isso a gente não pode deixar de ver. As redes sociais, Né? por um lado, ela encurtou muita distância em termos de Mas qual conhecimento e por qual outro é isso, um desserviço Olga? também.
O que é que a gente sabe do desenvolvimento fisiológico neuronal da gente? Só com 18 anos que a gente começa a maturar o nosso neurocórtex, que é o nosso lugar de decisões. Daí a importância da família e da escola na vida de uma pessoa, para ter limite, direcionamento. Então, entrar essas interferências de rede social que manipulam as crianças é um grande perigo. Então, assim, só para finalizar, do quanto a gente tem a responsabilidade de escolher pela saúde, dessa saúde integral. A Finlândia, em 2019, retirou os computadores da escola, porque viu que não estava dando certo. Em 2019, e a gente viu que a partir de 2020 o boom, de dano que as redes sociais, por causa da necessidade de interação, que veio a pandemia, tudo, mas o grande dano que isso causou, a gente precisa fazer o caminho de volta e desse entendimento. Então, por isso que escolher por saúde, escolher por ambientes saudáveis como o que a Talk proporciona, é estar nesse diálogo aberto. Como podemos fazer juntos? Família, escola, comunidade. Isso. Então, agradeço a Eureka e a gente precisa estar de mão dadas realmente para propagar isso. Gente, todo o meu amor e confiança no trabalho de vocês. Parabéns. Obrigada, viu? Olga. Um beijo grande. Gratidão por essa conversa de aula.